Olá, dando sequência na série interpretando o Apocalipse de João, com o auxílio dos antigos comentadores cristãos, Vamos agora para o versículo 13 do livro de Apocalipse, capítulo 1 ainda, que diz: No meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Bom, aí ele vê então, no meio daqueles candelabros, um homem. Vejamos aí o primeiro comentário, que é o de Vitorino de Petal, o mártir, e ele escreve: Diz semelhante, porque a morte foi destruída, pois quando ele subiu ao céu, quando seu corpo foi unido ao Espírito de glória que recebeu do Pai, doravante ele poderia ser chamado como Filho de Deus, e não mais como Filho do homem. As palavras em vestes sacerdotais indicam mais claramente a carne, que não foi corrompida pela morte e que possui por meio de sua morte um sacerdócio eterno. Um cinto de ouro estava amarrado ao seu peito. Essas palavras sugerem que um conhecimento vibrante e uma compreensão espiritual pura foram dados às igrejas. Um comentário muito bacana. Então ele destaca aí que o semelhante, João escreve aí semelhante, para denotar que a partir de então, como Cristo já ascendeu aos céus, ele poderia ser chamado, sem risco de engano, de Filho de Deus, propriamente. Então é por isso que é devido o uso do semelhante ali. Em vestes sacerdotais, o Vitorino vai entender que estas vestes, elas indicam o sacerdócio eterno, num vídeo anterior a gente viu, que a Igreja de Cristo é uma realeza sacerdotal, Então, Vitorino está fazendo de certa forma, uma associação aqui, entre esses conceitos. E por um cinto de ouro, Vitorino vai vendo no cinto de ouro amarrado ao seu peito um conhecimento vibrante, uma compreensão espiritual, vai ver o conhecimento das igrejas. Muito relevante. Vejamos agora o comentário de Jerônimo, teólogo aí muito importante, famoso por compor aí por fazer a tradução da Bíblia, para o latim, a Vulgata Latina. Vamos ver aí o que ele escreve. Na lei, João denota um cinto de couro porque os judeus pensavam que pecar em ato era o único pecado. No Apocalipse de João, nosso Senhor Jesus, que é visto no meio dos 7 candelabros, também usava um cinto, um cinto de ouro, não sobre os lombos, mas sobre os seios. A lei está cingida nos lombos, mas Cristo, isto é, o Evangelho e a fortaleza dos monges, prende não apenas a paixão desenfreada, mas também a mente e o coração. No Evangelho, não se deve nem pensar em nada mal. Na lei, o fornicador é acusado de julgamento. Ele diz: na lei não cometerás adultério. Este é o cinto de couro preso aos lombos. Digo-vos que qualquer que olhar com luxúria para uma mulher já cometeu adultério com ela no seu coração. Este é o cinto de ouro, que envolve a mente e o coração. Bom, também aqui um entendimento muito interessante, em especial do cinto aqui, o cinto é algo que aperta, então Jerônimo vai associar o cinto com a lei, então a lei da antiga aliança, ela seria como um cinto de couro, ela não tem tanta nobreza, mas ela aperta, já o cinto de ouro, que envolve a Cristo, como a lei, só que na forma como Cristo nos deixou, Cristo veio, digamos assim,
ele não modificou a lei, mas ele a melhorou, né? De que forma, né? Antes a lei era como um cinto de couro, e agora ela passa a ser um cinto de ouro, né? Que já não envolve mais, né? Já envolve uma parte mais nobre, digamos assim, né? E aí ele até usa essa comparação, né? Envolve a mente e o coração, né? Então é um cinto de ouro, ele é mais nobre, né? A pessoa não está fazendo ali, né? Não está cumprindo como uma mera obrigação, como uma coisa desagradável, né? Mas a própria lei, né? Esse cinto de ouro já está na mente ali, na mente e no coração do crente, né? Do cristão. Então é um aperfeiçoamento, né, da lei. Bom, vejamos aí o próximo comentador, que é o Cesário de Arles. Ele escreve: aquele que está cingido significa Cristo, o Senhor. Por 2 peitos entendem-se os 2 testamentos que recebem do seio de nosso Senhor e Salvador, como de uma fonte perene, e da qual nutrem o povo cristão para a vida eterna. O cinto de ouro é um coro ou a multidão de santos, pois assim como o peito está ligado com um cinto, assim a multidão dos santos está ligada a Cristo, de modo que, como os 2 testamentos abrangem os 2 peitos, são alimentados por eles como por peitos sagrados. Bom, aí é muito interessante, né? O Cesário faz aí essa ligação, né? O cinto envolve aí os 2 peitos, né? E são 2 os testamentos. Então é como se os 2 testamentos nutrissem-se, né? Eles se nutrem e nutrem o povo cristão também, né? Do peito do nosso Senhor, né? Então é uma forma muito paternal até de ver, né? Muito interessante. Vejamos agora o comentário de Primásio. Ele escreve: aquele que é o Cristo revestido é ele mesmo os 7 candelabros. Esses 7 candelabros se referem à Igreja. Por causa da natureza exaltada do discurso divino, às vezes o gênero não pode ser descrito claramente, porque é mais facilmente visto do que expresso. Assim também nesta passagem, entre os 7 candelabros, ele está descrevendo a Igreja no Filho do Homem. Pois diz o apóstolo: os 2 se tornarão uma só carne. E estou dizendo que se refere a Cristo e à Igreja. Como eu disse acima, o gênero é esclarecido através de várias espécies. Bom, aqui Primásio também faz uma observação muito interessante. Ele vai dizer que Cristo, né, revestido ali, né, cingido, ele é os candelabros, né? Os candelabros não são distintos de Cristo, né? Apesar de na visão João vê o homem no meio dos candelabros, né? Como se eles fossem um mesmo ser ali, né? E a gente já viu até em vídeos anteriores, né, que a Igreja pode ser vista como o corpo de Cristo. Então, de fato, né, cabe aqui o citar do apóstolo aqui, né? Que os 2, né, Cristo e a Igreja, se tornam uma só carne. Então é uma observação muito interessante, né? Ao fazer parte da Igreja, fazemos parte aí do corpo de Cristo. Bom, agora é o comentário de Apríngio. Ele vai escrever: os peitos do Senhor são os santos ensinos da lei e do Evangelho. Este cingir é sinal da paixão, sobre a qual o próprio Senhor falou a Pedro: quando fores velho, outro te cingirá e te conduzirá para onde não queres. O cinturão de ouro é o seu poder eterno, lavado no sangue da paixão do Senhor. Há uma variedade desse cinto na diversidade de poderes, mas há um poder por trás da multidão de maravilhas. Outra interpretação: o cinto de ouro é o coro dos santos, testado como ouro pelo fogo. Outra: o cinto de ouro ao redor do peito é a consciência fervorosa e o puro entendimento espiritual, refinado como que pelo fogo. E assim foi dado às igrejas. Bom, aqui Apríngio dá um sentido completamente novo, né, que a gente ainda não tinha visto, né, nos séculos anteriores.
para o cingido, né? Ele vai entender que este cingir, né, de Cristo, na visão, estar cingido, é sinal da paixão, né? E aí ele cita esse trecho, né? Quando fores velho, outro te cingirá e te conduzirá para onde não queres, né? Ou seja, cingiram Jesus e o conduziram para sofrer suas paixões, né? E assim redimir os pecados de toda a humanidade. É um significado completamente novo, né? E ele também apresenta várias interpretações, né? Por falta de uma, ele apresenta aí várias interpretações para o cinturão de ouro, né? Muito bacana. Bom, temos aí também o comentário de Ecumênio, que escreve: ele o chama de Filho do Homem, que por nossa causa se humilhou à forma de servo, a saber, Cristo que se tornou fruto do ventre, como diz o santo salmista, ou seja, o ventre da sempre Virgem Maria. Pois sendo Maria um ser humano e nossa irmã, convém que Deus, o Verbo, concebido virginalmente segundo a carne, seja também chamado de Filho do Homem. E falou com precisão, pois não disse Filho do Homem, mas como um Filho do Homem, pois também é Deus e Senhor de tudo, o Emanuel, Deus conosco, né? Ecumênio também então vai notar, né, aquela questão, né, de que é semelhante, né, ou como um filho do homem, né? João ele tem esse cuidado de colocar não apenas filho do homem, mas como, ou semelhante a um filho do homem, né? Mas ele explica também, né, que não teria nenhuma contradição em chamá-lo efetivamente de filho do homem, pois de fato foi gerado, né, no ventre da Virgem Maria, que é nossa irmã, né, é um ser humano como nós. Bom, por fim, né, vamos ver aí a tabela resumida, começando com o Vitorino, na ordem, né? O Vitorino, por filho de homem, ele vai destacar, né, que o apóstolo tem esse cuidado com o semelhante. Sobre a túnica longa, né? Ele vai entender, né, que estas vestes sacerdotais, né, essa túnica, ela indica o sacerdócio eterno, né? Cristo como um sumo sacerdote eterno, né? O cinto de ouro, ele vai entender como sendo a compreensão, né, o conhecimento das igrejas. Bom, Jerônimo ele vai falar mais especificamente sobre o cinto de ouro. Então ele vai entender, né, que o cinto de ouro ele prende não apenas a paixão, mas também a mente e o coração, né? Ou seja, é como uma lei aperfeiçoada. É uma lei que ela não está mais apertando externamente o fiel, mas ela já está inscrita na mente e no coração do fiel. Então não deixa de ser um peso e passa a ser algo naturalizado, né? Algo de ouro, algo nobre, né? Cesário ele vai falar sobre a túnica longa, né? Ele vai entender que a túnica é um indício de que este homem que é Jesus Cristo, né? Ele vai ver na túnica esse indício. E por cinto de ouro ele vai entender, né, que está ligado à multidão dos santos, né? Ele vai entender que o cinto de ouro é de certa forma uma conexão ali, né? Bom, vendo aí vejamos aí o resumo de Primásio. Sobre o filho de homem, ele escreve, né, que o filho do homem e a igreja, né, ou seja, Cristo e a igreja se tornarão uma só carne, né? Ou seja, né, pertencer à igreja é pertencer ao corpo de Cristo. Por túnica longa, Primásio vai entender que Cristo revestido, né, é ele mesmo este reino sacerdotal, né? É ele mesmo estes 7 candelabros que são as igrejas, né? A príngio, por túnica longa, vai haver um sinal da paixão de Cristo. E por cinto de ouro, ele vai entender que dos peitos do Senhor saem os santos ensinos da lei e do evangelho, né? E o cinto de ouro é seu poder eterno, ou o coro dos santos, ou o entendimento refinado pelo fogo.
E por último, o ecumênio, ele, sobre filho de homem, ele vai destacar, né, que não há contradição em chamá-lo assim, pois de fato é filho de Maria, um ser humano, né, mas que também poderia ser chamado de filho de Deus, porque de fato ele é Deus conosco, né, ele é Emmanuel. Bom, então estes foram os comentários trazidos para este trecho. Eu espero que os vídeos estejam sendo proveitosos. Se sim, inscreva-se no canal, curta os vídeos e compartilhe. Que a graça do Senhor esteja com todos.